Har Abayit. Isso significa o monte do templo. Bait significa casa, mas aqui faz alusão à casa de Deus, o Beit HaMikdash, a morada de Deus. Portanto, o monte que abriga sobre o qual foi estabelecido o Beit HaMikdash é chamado monte em Jerusalém, é chamado de Har Abayit, o monte do templo. Ou seja, que mesmo em Jerusalém fica numa região montanhosa, acho que cerca de 850 metros acima do nível do mar, mas mesmo em Jerusalém o Beit HaMikdash foi erguido sobre um monte, em cima de uma montanha, e essa montanha especial sobre a qual foi construído o Beit HaMikdash é conhecido como Har Abayit, o monte do templo. E esse monte é um monte especial, especialíssimo na nossa história, de acordo com a tradição judaica. Esse é o Har Moriah, o Monte Moriah, onde algumas coisas aconteceram, coisas muito especiais, importantes aconteceram exatamente nessa localidade, nesse monte. Se fala que foi nesse monte Moriah que foi erguido o altar no qual Avraham Avinu, o primeiro judeu, estava prestes a sacrificar o seu filho único Yitzhak com Sará, nascido na velhice milagrosamente, seguindo uma instrução divina, que na realidade isso era um teste de fé, mais uma aprovação, a 10ª aprovação que Abraham foi submetido, e isso também ele passou com louvor. Ele estava pronto a sacrificar o próprio filho, e esse local para onde ele levou o filho, onde ele viu nuvens sobre a montanha como uma indicação divina que era lá o local escolhido para ele fazer a Keidat Yitzhak, para lá ele colocar o seu filho sobre o altar, era o Monte Moriah, que mais tarde seria definido por Deus, escolhido como lugar para a construção definitiva do Beit HaMikdash, do templo sagrado. Foi nesse local, no Monte Moriah, que Yaakov, quando ele saía da casa dos seus pais, indo para Haran, onde lá ele iria mais tarde conhecer seu tio, futuro sogro, estabelecer sua família, etc. Lá no caminho nos conta a Torá que ele para num determinado lugar e pernoita naquele lugar. E lá ele tem aquele sonho especial quando ele tem aquela visão de uma escada fincada na terra, mas cujo topo chega até os céus. Ele vê anjos divinos subindo e descendo por essa escada, com toda a simbologia por trás desse sonho, com tudo que ele representa. Então se fala que o lugar que Yaakov Avinu pernoitou era exatamente no Monte Moriah, naquele local sagrado. E assim nós temos outros fatos especiais que aconteceram exatamente nesse local. Por isso não é por acaso que esse local foi indicado por Deus, que foi escolhido para ser lá construído o Beit HaMikdash, o nosso templo sagrado. E o templo sagrado só pode ser estabelecido exatamente nesse local. Por isso, o monte que abriga o templo sagrado sobre o qual ele foi construído é conhecido até os dias de hoje como Har Abayit, o monte do templo.